Então vamos responder essa pergunta, né? A pergunta é a seguinte: fala sobre os anos perdidos. Eu não gosto desse nome, anos perdidos. Não, fala sobre os anos ocultos de Cristo, entre 11 e 29. Bem, não é de 11 e 29, é entre 12 e 30, né? Ou seja, um ano a mais. Entre 12 e 30 anos, os teólogos não conseguem encontrar Cristo. A última encontrada que você encontra Cristo é ele no meio dos sábios. Ele com 12 anos. Porque os judeus têm a liberdade religiosa com 12 anos. Com 12 anos existe uma prova para todos os judeus. Eles têm que chegar com 12 anos sabendo da Torá. Eu estou aprendendo para a Torá. A Torá tem que ser decorada. Então, uma criança de 12 anos tem que saber a Torá. E ia para o templo citar a Torá na frente dos mestres judeus. E isso, os judeus faziam isso. Quando Jesus foi se apresentar aos mestres judeus, ele foi para cumprir, com 12 anos, a criança, porque judeus não tratava criança, ele tratava assim, um homem jovem, tá entendendo? É como se a gente trata a criança como abestalhada. Criança é abestalhada, criança não é muito sabida. Então, uma criança de 12 anos é um homem de 12 anos, é uma mulher de 12 anos. Quando chegava aos 12 anos, os judeus tinha aquela prova no templo. Hoje a gente não ensina a Bíblia aos meninos, né? As pessoas não estão ensinando mais a Bíblia. O Zap, a internet é que ensina as coisas. Mas os judeus é uma lei, ensinar a profissão, ensinar a 12 anos. Depois de 12 anos, até os 30, Jesus desaparece do contexto bíblico, de todo o contexto bíblico. Então, da onde Jesus Cristo estava? Então, vamos lá. Primeira opção. Cristo, ele foi para o templo, porque, segundo a própria Briba, os mestres ficaram muito admirados com a explicação de Jesus. Então, Jesus Cristo ganhou uma bolsa de estudo. Porque Cristo era mestre judeu. Cristo era um rabino, né? E rabino não era assim, eu sou um rabino. Ele tinha que estudar a lei. Ele tem que provar que sabe da coisa. Por exemplo, você pode dizer qualquer coisa de Chiquinho, que Chiquinho é tolo, que Chiquinho é matuto, que Chiquinho é burro, menos que Chiquinho não é rabino, que Chiquinho estudou, fez a universidade teológica, né? Então, quando a pessoa tem o canudo, ele pode dizer, não, eu sei, né? E acrescentei meus estudos muito mais do que isso que aprendi. Então, a primeira opção é que Cristo passou dos 12 aos 30 estudando e trabalhando para o Pai. Estudando no templo, a Torá, e trabalhando para o seu pai José, até que ele morreu com os 30 anos. Ou seja, José morreu e deixou Maria viúva, Jesus com 30 anos. Como Jesus era o primeiro, dificilmente o primeiro se afastava da família, que o primeiro era o segundo pai. O segundo pai que protegia a mãe, protegia as irmãs, protegia... O primeiro é sempre o protetor. Então, a primeira opção é essa, que é uma opção muito boa e válida, né? Então, deixa eu ver aqui. A segunda opção, né? Porque é o seguinte, Cristo, ele trabalhou, ele foi carpinteiro, ele inventou a mesa, atribui a mesa a Cristo, porque os judeus não comiam com mesa. Os judeus comiam sentados no chão, entendeu? Então, a questão, né, de Jesus Cristo ser rabino, né? Cristo ser rabino, e rabino formado em Israel. Qual é essa tese sustenta em quê? Essa tese sustenta que Cristo usava uma capa, entendeu? Ok. Pronto. Então, Cristo ostentava uma capa, e essa capa era cara. E essa capa era a toga de Jesus. Ave Maria, eu tô com trauma da toga. Não, a toga é dada ao mestre, né? Ao mestre. Então Jesus era mestre.
Aqui no Brasil, você teve dinheiro é doutor. Mas lá na época de Jesus, não era assim não. O cara só era doutor se realmente fosse doutor. Entendeu? Então só era mestre se realmente fosse mestre. Jesus não era assim não. O cara só era doutor se realmente fosse doutor. Entendeu? Então, um dos fatos que comprova isso é a capa, que era uma toga. Essa capa era togada. Então Jesus era togado. Jesus era um rabino. Ele era um mestre juju. Literalmente, mestre judeu. A outra é que ele tinha acesso. Oi, povo de Deus, abençoado. Vamos se inscrever no canal do pastor Joilson de Assis, compartilhar e curtir os vídeos do canal. Muito obrigado! Então, uma das outras coisas ele abria o livro da lei e ensinava na igreja. Então, só fazia isso quem era togado ou era casado. Ou os dois, togado e casado. Então, Jesus era togado, porque não é qualquer um abestalhado que chega dentro de um templo judeu e abre a Bíblia deles. É a mesma coisa de eu chegar num templo grande aí e chegar lá e dizer, bispo, quem vai pregar é eu hoje aqui. Eu duvido. Você que está me ouvindo, eu duvido você entrar num templo aí grande, Igreja Batista, Templo de Salomão, e chegar lá e dizer, quem vai pregar é eu hoje aqui. É eu que vou pregar. Duvido. Não tem como fazer isso. A turma vai dizer, quem é esse abestalhado? Você chega na igreja matriz da Assembleia de Deus, da Batista, da igreja adventista do sétimo dia, a igreja fulana de tal, mundial, universal, qualquer uma, tente chegar no dia de domingo lá e dizer, ei pastor, quem vai ler a Bíblia sou eu, porque eu sou um homem cheio de Deus. Eu duvido se eles vão dar oportunidade para você, duvido. Não dá, por quê? Porque você, quem é você? Tá entendendo? Quem é esse cara? Agora, se você é um grande palestrante, um togado, possa ser que um dia até eles convidem você. Estamos aqui com o pastor teólogozão da Baixa da Égua, formado em raiva. Ele vai nos trazer uma palestra sobre sonhos. Porque o cara é togado. Tá entendendo? Você nunca parou para pensar nisso não, né? Jesus Cristo mesmo disse, eu estava no templo toda a vida, ele estava pregando para vocês, ensinando. Então, não é qualquer um que chega e ensina. A capa era como um diploma. Sim, a capa era como um diploma. É como uma toga de juiz. O juiz só passa a ser juiz depois da toga, que é aquela capa que ele usa nas costas. Então, aquela capa de Jesus era caríssima. Caríssima. E era o diploma. O diploma de antigamente não era na parede, o diploma era a capa. Ou seja, você só era um oficial romano se tivesse uma capa de oficial. Entendeu agora? Sim ou não? Hã? Quem que está entendendo aí? Estamos aí no primeiro ponto, né? Que Jesus Cristo entre 12, porque ele encantou lá os caras, ele sabia de tudo da Torá. Então os judeus não são bestas não, esse cara sabe de tudo, ele é um mestre. Com 12 anos o cara... Então eles chamaram, como José era pobre, o curso era caro, que nada foi barato, só para algumas pessoas... Olha, quem quer tudo de graça, acaba não conseguindo nada na vida. Tem gente que vai até para um show evangélico que diz, devia ser de graça. De graça? E o som? E o aluguel? E o cantor? Não é de Deus é de graça. Não tem nada de graça no mundo, nem a salvação é de graça. Que Cristo pagou? Quem quer tudo de graça acaba nunca tendo nada. Escuta o que eu estou lhe dizendo, é um mistério que eu estou falando. Não é que você vai pagar tudo que você vai esbanjar, mas a pessoa que quer tudo de graça acaba tendo uma esmola. A vida é assim, né? Mas aquela pessoa que paga com prazer, parece que o dinheiro gosta. Tem que decorar o Torá e falar em público, em frente do público. Abamizar. É de Nora Soares. O Fernando Bartolomeu está me ouvindo? Pode falar alguma coisa sobre isso? Então, Fernando Bartolomeu é do canal Catuve. Canal Catuve é um canal judeu, tá? Então, a toga, aquela capa de Jesus que foi motivo de briga entre... era uma coisa comum, assim... Você é um oficial romano, sou um oficial romano. Você é um senador romano, senador romano. Então, você tinha uma capa de senador. A capa era símbolo de autoridade. Tá entendendo?
Por isso que as pessoas dizem, fulano não tem costas quentes. O cara falou pra mim, Joilson, por que tu não senta o cacete, não fala, não sei o que lá. Todo mundo sabe qual é a minha opinião, mas eu vou sentar o cacete. Sabe por que eu não vou sentar o cacete? Porque eu não tenho as costas quentes. Quem tem que fale. O que é costas quentes? Autoridade na área. Entendeu? Vem daí, costas quentes. A capa esquenta as costas. Então o cara tem capa, ele tem autoridade de falar, ele tem uma turma atrás dele. Olha a hora do anjo, 18:02. Que legal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém e amém. Obrigado. Eu abençoo a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, a capa era a toga. É como aqueles juízes, né, que hoje todo mundo... Se você perguntar quem é que sabe os componentes do Jogo do Brasil, ninguém sabe. Mas agora o nome deles eles sabem, né? Então, é a autoridade. É a autoridade que nós damos. A autoridade que a terra dá. Então, os judeus também davam uma capa. Tinha a capa de sacerdote, tem a capa de juiz, tem a capa de oficial romano, tem a capa de oficial judeu, porque os romanos deixavam alguns judeus ser oficiais também, né? Depois eu vou falar para você as características do Império Romano. Tem aí, né, como aprender com povos, Joilson de Assis. Você tem que aprender. Tem a parte positiva e a parte negativa. Então vamos aprender a parte positiva. Então vamos lá. Jesus, primeiro ponto, primeira tese, que Jesus era um mestre judeu, começou a estudar com 12 anos, a Bíblia relata com 12 anos, depois só aparece com 30, então nós temos aí 17 anos à frente, e durante 17 anos que o curso judeu era muito puxado, a pessoa trabalhava e estudava, né? Então ele trabalhava para o pai, José, como carpinteiro, inventou a mesa e estudava a Torá, porque os judeus acharam ele um superdotado. Com 30 anos, existia a liberdade total da pessoa. Então, com 30 anos, a pessoa se livrava do pai. Em tese, ele tinha a própria vida. Então, a maturidade judaica da família se dava com 30 anos. Eles podiam casar, podiam ter tudo, né, nesse período. Mas se dava com 30 anos. Eles podiam casar, podiam ter tudo, né, nesse período. Mas é o seguinte, o filho trabalhava para o pai até os 30 anos. Por isso tem aquele caso daquele cara que falou, deixa meu pai morrer para eu te seguir. Aí Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Não é que o pai ia no caixão e o cara ia enterrar o pai e, coitado do meu pai, não, deixa ele aí, aprudecer aí no meio da rua mesmo, venha me seguir. Não, isso é uma opinião, isso aí é uma mensagem que o cara não sabe o contexto. Quando o judeu chegou para Jesus e disse, deixa eu enterrar meu pai para eu te seguir, ou seja, deixa eu completar os 30 anos ou meu pai ficar velho e morrer, aí eu te sigo. Aí Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Então, Cristo era mestre, ele não se fez mestre. Ele cumpriu todas as leis da humanidade. Ele entrou, ele se legalizou. Se Jesus tivesse um revólver, o revólver dele era registrado, ainda tinha direitos. Ele não fez nada ilegal. Ele utilizou todas as leis que o homem tinha. Então, Cristo não ia ser mestre assim, eu sou mestre, me dê uma capa aí, vamos comprar no Paraguai uma capa. Aquela capa era uma capa dada pelo próprio templo. Aí como eu falei para você, eu duvido você chegar numa igreja cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Batista, ou qualquer outra igreja, assim, num dia de domingo, dizer, ei, pastor, quem vai ler a Bíblia sou eu, peraí. Tá entendendo? O cara tá lá, meu amigo, minha amiga, sai, ei, sai, quem vai pregar sou eu. Eu duvido você fazer isso, porque você não vai ser aceito. Mas Cristo, ele era mestre. Como ele era mestre e era togado, então ele chegava no templo, aí o cara dizia... Existia hierarquia entre os togados, viu? Existia hierarquia entre os togados. O Bar Mitzvah, como é? O Bar Mitzvah, ou aproximadamente inicia aos 13 anos. Se há 12 anos, se iniciava aos 12 anos,
É de Nora Soares. Mas aí tem uma folgazinha, né? Podia ser de 11, podia ser de 13, mas o certo era 12. Então, os togados tinham posição. É como, por exemplo, um obreiro. Você é um pastor. Aí chega um pastor que é maior do que você. Aí você dá a oportunidade ao pastor. Isso aconteceu muito. Muito mesmo. Né? Você está lá pregando, Jesus é bom, Jesus. Aí chega o pastor presidente, o babão do pastor presidente. Aí você, estamos aqui com o secretário, o pastor presidente da Baixa da Égua, não sei o que lá, blá, 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 blá. Aí você tem que passar a palavra pro pastor, entendeu? Aí o pastor, alô! Aí faz o que quer, né? Aí você tem que combinar. Quantas igrejas eu fui pregar, o cara tem combinado 3, 4 meses antes, aí o pastor presidente chegou, aí o outro pastor, eu convidei Joyce de Assis para dar uma palestra, aí o senhor, a palavra é sua, mas eu convidei ele faz 3 meses, ele veio lá da Baixa da Égua. Aí o pastor presidente, tá certo. Alguns dizem, tá certo, outros dizem, não, a metade é minha. E outros dizem, não, quem vai pregar sou eu, que eu sou pastor presidente. Pronto, acabou-se. Então isso existia na época de Cristo Jesus. Então, Jesus era togado e existia a hierarquia da toga. Tá? Mestre, quando Nicodemos falou, possivelmente Nicodemos tenha estudado com Jesus. E vou dizer mais, o mestre que foi o professor de Paulo estudou com Jesus. Quem é o nome do professor de Paulo? Quem foi? Pronto. Quem é que vai me dizer? Cadê Paulo? Paulão? Cadê você, rapaz? Ana Maria? Quem foi o professor de Paulo? Estudou com Jesus. E estudava tudo no chão, tá? Tudo sentado no chão. Ai, haja bunda. Mas os caras acostumavam. Dobrava as pernas e ficava estudando no chão. Não tinha mesa, não. Aí tinha um mestre lá e o mestre batia, viu? Diga! Pronto, uma vez um mestre, Gamaliel. Gostei, Guilherme. Valeu, Guilherme. Maria do Espírito Santo, Gamaliel. Débora, Gamaliel. Anixil, Gamaliel. Então, Gamaliel estudou com Jesus, que depois Gamaliel foi professor de Paulo. E também Nicodemos, ele entrou na escola de Jesus, mostra que Jesus já estava lá na frente, já tinha pagado várias matérias, né? Então, existia escola de profeta assim. O cara que não gosta de seminário diz, Jesus nem estudou, Jesus nem foi para a escola e sabia de tudo. Jesus sabia de tudo, mas ele foi para a escola sim, tá? É porque o cara não vai para a escola e quer que Jesus não vá. O cara quer que Jesus seja igual a ele. O cara é ururu, rereré. Aí quer que Jesus seja ururu, rereré. O cara é não sei o que lá, e quer que Jesus seja também. Calma, Jesus tinha uma cultura, né? E ele estudou mesmo. E isso diminui Jesus, mas ele sabia de tudo. Sim, mas ele não foi batizado, ele não precisava ser batizado, mas não foi. Então Jesus era mestre. Quando Jesus chegava com aquela togona dele, tá entendendo? Todo mundo sabia que ele era um mestre. Por isso que os fariseus chamavam ele de mestre, porque muitos fariseus não eram togados. Ou seja, muitos fariseus não eram mestre. Aí os fariseus não chamam mestre quem não é. Então os fariseus diziam, mestre. Então, mais ou menos o estudo começava entre 12 anos, né? E ia e eram uns 10 anos de estudo, até os 22. Né? E o resto, pastor? O nome certo é Gabaliel. Oxe, de Gabá Gabaliel. De Gabali, será que é não, cabalístico, não tem, Gabaliel. Mas o nome nosso, né, no nosso português bem dizido e bem profundidade, das profundezas, é o Gamaliel. Então, o Gabaliel, segundo Maria do Espírito Santo, ele estudou junto com Jesus. Esse estudo era de muito tempo. É porque hoje o tempo está mais, né? Querem lá do Paraguai, né? Quer falar comigo, vou falar com você, Querem. Lá a universidade para a medicina é 3 anos. Ou seja, é ritmo correndo. Eu tenho uns amigos que estudam lá. É correndo, né? Mas antigamente a universidade era muito mais cadeira, era muito mais coisa, né? Então, era mais ou menos 10 anos de estudo ou mais, 12 anos de estudo. Eu estudava tudo, a Bíblia, a Cabala, os números, o lado místico e mágico dos judeus,
estudava religiões, estudava cultura, estudava política. Política, sim, tudo é política, tá? É porque a gente às vezes tem raiva de político, mas a gente não deve ter raiva de político, a gente deve gostar de político, a gente deve ter raiva de alguns políticos, tá? Então ele estudava política, estudava história, estudava Velho Testamento, estudava livros apócrifos como Enoque, ficamos em falar sobre Enoque, me lembra para falar amanhã. Porque próprio Cristo cita o livro de Enoque. Estudava a Torá, né? Estudava a cultura judaica, né? A princípio, organização, leis judias, leis romanas. Era uma maravilha de seminário. Eu amo tudo, eu sou grato a tudo, até as doenças. Amém. Seja grato a Deus, porque Deus é bom para nós, né? Então, Jesus estudou. Então, quando Jesus veio se mostrar aos 30 anos, era exatamente o documento dele que dava direito aos 30 anos. Então, Cristo, como mestre judeu já conhecido, ele começou a fazer milagres. A diferença eram os milagres e as palavras de Cristo. Mas Cristo não é um cara que apareceu do nada, ele passou muito tempo. Então, aí começou o ministério de Cristo. Todos chamavam Jesus Cristo de mestre. Os discípulos, Rabi, Rabone, os fariseus, os saduceus, os amorreus, até o próprio Nicodemos, mestres. Bem sabemos que o Senhor é de Deus, porque ninguém que não tiver Deus não faz as coisas que o Senhor faz. Está entendendo? Então presta atenção. Essa é a primeira tese. Vou fazer a pergunta a vocês, vamos ver se vocês respondem, né? A segunda tese é que Cristo fez o seguinte. Cristo, aos 12 anos, começou a estudar a religião judaica, mais ou menos aos mais 10 anos, 8 anos adiante, ele foi para o Egito e estudou as ciências do Egito. Então, voltando aos 30 anos. Então, essa é a segunda tese, que é muito aceita pelos místicos, né? Que ele fez o que Moisés fez. Ele foi para a cidade de Catara e ele estudou lá, que o Egito era a universidade do mundo. Era como aqui no Nordeste. Os filhos dos doutores iam estudar em Recife, que era dos holandeses, eu ia estudar no Rio de Janeiro, que era a capital. Depois a Bahia, depois o Rio de Janeiro, né? Então, e os ricos do Rio de Janeiro e do Recife mandavam seus filhos estudar em Nova York, né? Fazer curso de advogado, eram os cursos principais que eles gostavam, era doutor advogado. Até hoje, né, os puicos gostam. Então, a maioria dos puicos é formada em advocacia. Nunca notou isso, não, isso é uma coisa histórica. Todo político gosta de advocacia. Aí, resultado, a maioria dos políticos, senadores, essas coisas, quando são formados, a maioria deles são formados em advogado, né? Então, a segunda tese é que Jesus Cristo teria estudado, recebido a toga, né, e partido para fazer o mestrado, né, no Egito. O Egito não era essas brigas com Israel, não. Nós, na igreja, a gente gera uma rivalidade muito grande entre o Egito e Israel. Mas existe muito relacionamento entre o Egito e Israel. Egito era como se fosse os Estados Unidos. Então, o filho se formou em advogado aqui e foi fazer o mestrado lá nos Estados Unidos. Então, Cristo teria estudado em Israel, sendo mestre, e ter feito o mestrado em conhecimentos gerais lá no Egito. Que lá tinha, no Egito, dois conhecimentos que os judeus adoram, que é o conhecimento de Tote e do hermenismo. Cristo dá uma lição de hermenêutica. Não, hermenêutica é outra coisa, é do hermenismo, que é o hermenismo, e o Tote falava sobre a física quanticazinha e quanticazona. Então, não é que, assim, o Egito é ruim, Israel é bom. Isso é coisa religiosa da gente. Mas quando a gente olha a história, o Egito e Israel tinham muitos relacionamentos, muito, financeiros, religiosos e políticos, né? Dizem que ele foi para a Índia. Bem, aí não tem, mas a Índia era totalmente estranha naquela época aos judeus, né? Mas o Egito era mais fácil. Então, para o cara passar 5, 8 anos lá no Egito. Então,
Jesus teria estudado a teologia judaica nos templos judaicos 8 anos. Né? Teria feito, se ele tivesse feito mestrado entre os judeus, aí lá vinha mais o restante dos anos. Mas aí há quem diga que ele foi para o Egito, como Moisés foi formado em Catara. Moisés foi formado em toda a ciência mágica e magia de Catara. Catara é fenômeno. Depois eu falo de Catara para vocês, tá? Então ele foi, fez mestrado lá no Egito e voltou. Quando ele voltou aos 30 anos, aí o seu pai morreu. E aí começou o ministério dele. Terceira hipótese. A terceira hipótese é que Cristo era realmente um mestre judeu, né, e vivia uma vida simples. E tenha feito até doutorado e mestrado no próprio Israel. Né? Então, e ficou isolado esse tempo todinho em um templo judaico. Então, essa parte de Jesus isolado fica muito à mercê. Assim, será que ele ficou isolado? Como? Por quê? Talvez. Como é? Como fossem os padres que faziam curso, né? Políticos gostam de advocacia. Eles estão ligados à legalidade. Você pode olhar a ficha dos políticos, senadores e tal, a maioria deles são advogados, né? Isso é desde o princípio do Brasil. Eles gostavam muito de advogado e medicina. Então eles estudavam nas capitais. Quando era da capital, eles mandavam para Nova York, para Londres, Paris. Nova York, que é dos judeus, né? Então, são as 3 áreas, as 3 teses. Eu acredito na primeira. A primeira tem muito mais lógica pela cultura da época. Eu acredito que Jesus Cristo passou o tempo estudando em Israel. Agora, a segunda nos dá bastante lógica, já que esse era o costume. Agora, os teólogos não gostam, porque o Egito, para o teólogo, é o demônio, é o mundo, é Satanás e tal. Mas, na verdade, quando você vai olhar, não tem esse negócio não, tá? O Egito não era essas coisas todas, não. O Egito era pacífico, o Egito não era uma putaria, o Egito não era isso, não. O Egito era uma das sociedades mais bem organizadas da época. É porque houve a separação entre o Egito e Israel. Mesma coisa que houve separação entre Israel e a Alemanha. A Alemanha é fortíssima. A Alemanha é um dos países mais fortes do mundo. Aí depois houve a ruptura. Né? Aí os judeus ficaram dizendo que os alemães é ruim, os alemães dizendo que os judeus é ruim. Mas, na verdade, um se aproveitou do outro. Foi um casamento. Houve até lua de mel. Então, o Egito não era essa... Veja a história do Egito, João de Assis. O Egito era fantástico. Esse moído que houve entre Deus, Israel e o Egito é só um moído histórico. Porque tudo que o Egito fazia, Israel saindo do Egito fez do mesmo jeito. Exemplo. Vamos lá, eu estou falando história. O Egito era escravista. Israel era escravista. Ah, porque o Egito escravizou Israel. Sim, mas quando Israel saiu do Egito, Israel também escravizou outros povos. Então, a lei da escravização na época era para todo. Você encontra escravo até na época de Cristo, quase 2000 anos depois que saiu do Egito. Então, o Egito era o centro do mundo e tinha uma ciência no Egito que era o do anjo Tote, ou Melquisedeque. Melquisedeque, Tote e Hermes é a mesma pessoa. Veja aí no nosso canal, Melquisedeque, Tote, T-H-O-T-H, ou Hermes. O hermenismo é fantástico. A teologia odiava o hermenismo, mas quando veio a ciência, a gente percebeu que o hermenismo tem muita ciência. É uma religião quase científica. O hermenismo é fantástico. Fantástico. Né? Estuda a história, menina. Assim diz Chiquinho, a Dinora. Então, eu quero perguntar para vocês. Você pode escrever aqui, pode escrever no comentário. Qual dessas 3 áreas você achou? Eu acho a primeira. A segunda, há uma grande uma grande possibilidade, né? Porque Hermes também fazia parte do Egito. Melquisedeque é um anjo sacerdote e ele fazia parte do Egito, né? Hermes, nome de vencedor. O hermenismo é uma das ciências mais bem aperfeiçoadas do universo. Quem fez o hermenismo sabe o que diz. Tem que ser um anjo e um anjo muito forte. Foi toda a ciência do Egito no hermenismo. Hermes, Tote e Melquisedeque é a mesma pessoa. Só que Abraão fez acordo com Hermes, fez acordo com Tote.
né? Então está aí a explicação aonde passou Jesus dos 12 aos 30 anos. Tá bom? O que você entendeu? Agora eu quero a contrapartida sua. Primeiro eu quero seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E eu quero que você diga alguma coisa. Diga se acredita, se não acredita, se eu achou interessante, se não achou. Diga aí, diga. Fale. Tenho descendência judia, árabe e indígena. Eita! A mistura de tudo. Descendência judia, árabe e indígena. Eita! Então vamos esperar aí vocês comentar para eu ler, tá? Porque eu entro e digo, vamos conversar, porque eu quero conversar com vocês. Essas informações são importantes, porque eu não sei por que as pessoas geram tanto drama. Cristo é mestre. Cristo não ia abrir a Bíblia e dizer, eu vou ler aqui a Torá, tal. Não é assim não, meu irmão. Ninguém entrava no templo judaico e ficava lá, não era qualquer um, não. Não é a casa da mãe Joana, não. Nem a casa de Chiquinho, não. O cara para fazer isso tinha que ter. É como Abraão, preste atenção. Eu estou falando história. Você acha que se você, tu e eu, fosse para os Estados Unidos agora, o presidente dos Estados Unidos nos receberia? Você acha? Não ia receber, não. Ele não ia saber nem que você existe. Mas por que o presidente do Egito recebeu Abraão? Porque Abraão era fera, meu irmão. Abraão era astrônomo. Abraão era o maior astrônomo do mundo. A gente tem que estudar um pouquinho a história. Abraão não era um leso assim, eu não sei nem ler, sou analfabeto, não sei ler não, eu sou tampado, entupido. Não, Abraão era astrônomo e ele sabia das leis. Não é qualquer abestalhado que é recebido pelo rei do Egito. Tá entendendo? É a mesma coisa de hoje, você vai para os Estados Unidos, se eles não chutar na tua bunda para você voltar para o Brasil, eles não vão saber nem que você existe lá, vai limpar banheiro. Mas se você é uma metafísica, uma mulher que descobriu curas, essas coisas, aí você pode ser recebida. Abraão era um metafísico, ele sabia de física. Ele sabia exatamente o que o Egito gostava, hermenismo. A primeira parece mais correta, pastor, né? Sula Ferreira. Sula prefere a primeira opção, né? Como derrotar demônios? Aí é outro assunto. Faz sentido, pastor, ele ter ido ao Egito, porque ele não tem preconceito com nada. Preconceito por quê? O Egito era o top. Me diga uma coisa, porque eu sou judeu, eu vou falar mal de alemão? Os meus avós eram judeus alemães. Casamento, meu irmão. As Alemanhas bota para lascar. O alemão é quente. Pena que ela não está na força. Se o alemão tivesse forte, ele não estava assim perdido no mundo, não. O alemão é forte. Agora, os judeus se casaram com os alemães. Aí depois da separação, o ex é sempre ruim, né? Houve bronca entre os dois, houve. Pastor, fale porque Abraão mandou o filho fora do casamento para o deserto. Aí, tem aí no nosso canal, né? A bronca das duas mulheres. Abraão, Sara e Agar. Eram preparados absorventes, muitas leis, eram preparados e observantes de muitas leis. Sim, eram chamados sábios. Excelente vídeo, pastor. Gostou, Silvia de Souza? Obrigado, Silvia. Você aprendeu o que, Silvia? É um estudo maravilhoso, porque a gente vê que Cristo deu exemplo de luta, estudou muito, então cumpriu as leis, como hoje nada é novo sobre a terra. Sim, Cristo estudou. E tem uma coisa, é claro que Cristo tinha uma mente e era um superdotado, né? Mas se o cara errasse ali e dissesse, pronto, o nome de Deus minúsculo, os caras davam uma tapa no cara, davam uma paulada no cara. Jesus tem humildade e deu exemplo para aprendermos. É a mesma coisa de eu querer ser doutor sem fazer a universidade. Pode ser? Não pode. Tá entendendo? Então tem que estudar sim. Mesmo que você depois diga, não, esse estudo não está correto, vamos alterar, bora. Mas você tem que ser mestre. Pastor, pode me dizer sobre coçar na mão esquerda? O senhor falou na mão direita. O coçar na mão é alguma coisa que vem para sua mão, né? Uns dizem que na direita é lucro, outros dizem que na esquerda é prejuízo, mas eu não acredito nisso não. O coçar na mão significa alguma coisa está vindo para você. E é muito bom, tá? Dificilmente alguém coça a mão e tem prejuízos.
Mas é estranho, pastor, ele não ter feito milagres nesses períodos. É porque tem período para tudo, gente. Não tem período da mulher menstruar? A mulher já nasce menstruada, é? Então tem períodos para tudo. Então, teve o período do primeiro milagre, porque Jesus Cristo já podia ter nascido fazendo milagre, né? Jesus Cristo no braço de Maria, tem período para tudo. Esse período não começou. O primeiro milagre de Cristo foi em Caná da Galileia. Por que ele não fez antes? Não é o que ele aprendeu que fez milagre, foi Deus. Mas ele, como homem, era mestre. Então, assim, tem tempo para tudo, né? Mas é estranho ele não ter feito esse milagre nesse período. Talvez fez. Talvez fez e não conta, né? Mas a Bíblia é bem clara que o primeiro milagre ele inaugurou num casamento em Caná da Galileia. Como derrotar demônios e miséria? Aí é um tema interessante. Vamos conversar amanhã? Bora? Amanhã, tá? A gente é que quer tudo fácil, pastor, quando não é. Miriam, um dos erros. Ei, Miriam, e todos vocês estão me assistindo, muito obrigado, tá? Um dos erros do brasileiro é esse. É querer tudo fácil. Tudo fácil. E qualquer dificuldade, a gente foge. E às vezes a gente tem que enfrentar o leão, tá? Eclesiastes 3, há tempo determinado para tudo. Isabela, há tempo determinado para tudo. Tudo tem o seu tempo. O primeiro milagre foi um casamento, sim. Admiro os judeus, eles são muito sábios. Sim, é um povo de 6.000 anos, né? Mas eu acho que o povo ia atrás deles sempre. Não, o povo não sabia quem era Jesus, não. Jesus ficou moita. Ele ficou escondido um tempinho. Ele começou um milagre em Caná da Galileia. Não, a bagunça era grande. Não dava tempo. Ele começou com 30 anos. E com 33 morreu. Se ele começasse com 20, ele não chegava nem a 30. A turma não deixava. Os poderosos da terra iam fazer uma CPI e caçar ele, matar ele, dar uma facada. Não tentaram dar uma facada em Jesus, não foi? Se ele começasse antes, por isso que ele dizia, ele fazia um milagre. É possível que ele tenha feito milagres, mas ele não se identificava. Ele ficou, calado. Isso o anticristo vai fazer do mesmo jeito. Ele está na terra, mas calado. Ele ficou esse tempo se preparando, pois sabia que ia passar e ficou em oração. Sim, pastor, peço oração para minha filha. Deus dá um casamento para ela. Em nome de Jesus, deu um lindo casamento, um lindo homem para ela. Jesus fez muitas coisas, nem tudo está escrito. Exato, é lá de França. Beijos em Alcione, nas crianças, Silvia de Souza. Obrigado, Silvia! Ô, Silvia! Como é que vai o marido? Como é que vai todo mundo? Talvez ele esteja longe dos discípulos, por isso não ficou anotado. Não existia discípulos. Ei, linda? Linda! Não existia discípulo. Cristo começou a fazer discípulo com 30. Antes não tinha discípulo, ele era um estudante. Ele era um estudante de medicina. Somos um bebê perto dos outros países. Exato, Sula. Somos um bebê, temos muito o que aprender, mas muito mesmo. Nós não temos a personalidade feita ainda não, de brasileiro não, né? A gente não sabe nem o que é ser brasileiro. A gente acha que ser brasileiro é entregar tudo para os outros e achar que os outros que mandam na gente. E às vezes manda mesmo. Cristo era rico, pastor. Bem, a questão de riqueza e pobreza, Cristo sempre foi rico, porque ele é dono de tudo, né? Mas José era pobre, porque os pobres ofereciam a pombinha, né? Embora que a pombinha também era oferecida por ricos, porque era uma oferta de paz. Porque tinha oferta com pena e oferta sem pena. Quem trabalha com sacrifício sabe disso. Existe a oferenda com pena e a oferenda sem pena. Um animal com pena e um animal sem pena, né? Então, possivelmente, Cristo não era um pobretão, mas também não era. Porque, agora mostra na Bíblia, tá na Bíblia, eu tô tão calado que eu tô interessado demais nisso, pastor. Cristo não era pobre demais, sabe por quê? Porque aqueles reis que visitou Jesus, né? Aqueles reis que visitou Jesus, deram ouro para Jesus. E esse ouro estava onde, hein? Aí, deixa eu terminar aqui, tá? Então, aquele ouro que deram para Jesus, manteve Jesus. Imagina se você, ao nascer, né? Assim, eu queria ter dado 1 quilo de ouro para Tágore e para Larissa. Larissa, Tágore! Sim, se eu desse 1 quilo de ouro para Larissa, ou para Tágore, então Tágore ia usar esse ouro a vida toda. Entendeu? Cristo ganhou ouro. Tu pensa que é o quê? É um pingo de ouro, é? É um anelzinho de ouro?
Quando a Bíblia fala ouro, aquilo podia ser um barril cheio de ouro. Você nunca parou para pensar que Cristo ganhou ouro, mirra e incenso? E esse ouro foi para quê? Para enterrar no quintal? Foi para usar. Então Cristo não era lascado, não. Não, porque ele tinha ouro, ele teve o presente lá do sacerdote. Por isso que é tão bom, eu fico tão triste quando eu vou para um casamento ou para um aniversário que não tem que levar presente, né? É a lei. Porque ele sempre falava da lei de Moisés, porque a base teológica dos judeus é a lei de Moisés, né? Deixa eu ver mais aqui. O Brasil está bem avançado, é porque a turma quer voltar, tá? A turma quer voltar ao passado. O passado assim, roubando, né? Por isso que estou aqui, cada vídeo, cada live, estou aprendendo conhecimento. É tudo gratidão. Isabelle Neres, obrigado. Olá, Terone. Aquilo que vem fácil vai embora fácil, temos que lutar. Sim, às vezes, por exemplo, o que vem difícil para você, para o seu filho será mais fácil, mas aí tem a questão da herança, né? É verdade, confundi, ele pode ter mudado a sua face também. Sim, Cristo era rico ou pobre? Eu falei sobre o ouro que foi dado, né? Seria para os estudos de Cristo, pastor? Seria para tudo, tudo. Casa, comida. Imagina só, você sabe quanto ouro Jesus recebeu? Você não sabe. E nenhum teólogo sabe. Sabe que o cara deu ouro, incenso e mirra. Algo extremamente valioso na época. Ou seja, mas assim a gente não sabe se foi um jumento de ouro, um jumento de mirra. Ninguém sabe se foi um balaio de ouro, foi 30 quilos de ouro. Quando um rei vai dar ouro, né? Então é muito ouro. O Zoroastro é bom, pastor? Eu não estou aqui para dizer bom ou ruim, né? Eu estou aqui para ajudar e conversar com você. Porque eles sempre falam em leis de Moisés, porque a base teológica é Moisés. Os judeus têm a base teológica dos livros de Moisés e o livro dos profetas. Mas eles mataram a metade, né? Ou quase todos. Pastor, abençoe meu filho Lorenzo. Eu acho bonito esse nome, Lorenzo. É porque eu fui um frei chamado Frei Lorenzo. Fazer cirurgia na pálpebras. Deus abençoe que faça uma boa cirurgia. Seria para os estudos de Jesus, pastor? Sim. Sim, ouro era sinal de honra. Sim, ouro era sinal de honra e dinheiro. Era dinheiro puro. Você nunca pensou porque o rei deu ouro para Jesus? Para ajudar Jesus. Tá entendendo? Tá vendo? Jesus só pensava em dinheiro, recebendo ouro. Homem, bom é dar. Se o cara dá é porque recebeu. Tá? O tempo que a Europa foi mais próspera era quando a Europa dava dízimo. O tempo que a Alemanha foi mais próspera, 1938, 35, foi quando foi instituído o dízimo. Rita instituiu o dízimo. E isso deu uma levante na Alemanha muito grande. E o time da Alemanha deu de 7-0 no Brasil, dando dízimo. Você nunca viu isso, não? Porque eles foram para a favela. Aquilo foi orientado, gente, por espiritualistas. Eles deram roupa, deram comida, deram dinheiro. Eles vieram da Alemanha, em vez de ir para hotel 5 estrelas, se bronzear, ver as mulatas, né? As mulatas dos sargenteles, eles foram para as favelas fazer doações. Aquilo era uma forma de dízimo. Aí eles, creu! 1, creu! 2, creu! 3, creu! 4, creu! 5, creu! 6, ai! Creu 7. 7-0 no Brasil, ou foi 7-1? Foi 7-1, né? Eu ia pro banheiro, aí, gol da Alemanha! Aí eu saía do banheiro, gol da Alemanha! Aí eu ia tomar um café, gol da Alemanha! Aí eu botava o café dentro da xícara, gol! Tá, pílula, não tem time não, é? Estão jogando contra fantasma? Meu Deus do céu! Ai, isso ficou traumatizado na minha mente. Deu dízimo a Melquisedeque. Gente, saiba utilizar suas finanças para fazer acordo com Deus. As pessoas querem ser abençoados por Deus financeiramente, mas não sabem agir. Às vezes tem pena, né? E às vezes não sabe agir para fazer, né, isso funcionar. Aquilo foi um pacto, né? Aquilo foi orientado. Como é que a seleção alemã vem para o Brasil, vem de ver as mulatas do Sargentelli, ir para a praia, ver as negras lá com fio dental, foram para a favela, dar dinheiro, dar comida, dar roupa. E aí o negócio é creu. Guilherme Alexandre,
Pastor, perguntei a Jesus que sou e peguei em uma leve sono e sonhei que um navio antigo e imagem estava perto e branco. O que seria? Ah, você voltou para o passado. Me conta direito, Elane de França. Conta como é que foi esse negócio aí. Esse negócio de Creu, pastor, foi 7 gols. Ai, traumatizante. E foi traumatizante, Chiquinho. Eu fui pegar o jumento no curral aí. Um gol! Eu amarrei o jumento. Gol! Eu desci do jumento. Gol! Eu entrei dentro de casa. Gol! Aí quando eu cheguei perto da televisão, aí disse, Ave Maria, que tanto gol é esse? Aí, gol! De novo. Oxe, não tinha goleiro não, era? Sim, a lei do retorno devolve tudo, bom, sim, aquele rei, você acha que aquele rei era idiota, gastou dinheiro, assim, eu vou levar um monte de ouro, era ouro com força, Jesus também não era, né? Foi um gol atrás do outro, foi. Então, aquele ouro manteve Jesus e deu direito de ele fazer o curso não era grátis não, tá? Mas ele podia ter, tinha bolsa também, tinha bolsa. Lembre-se, enquanto nós somos um povo que temos 500 anos de história, 400 de colonização e ainda somos colônia, Israel tem 6.000 anos, então esse povo é muito antigo, eles sabem princípios que nós não sabemos ou não colocamos em prática, né? Não fizeram mais gol porque tiveram pena do Brasil. Tiveram pena do Brasil, rapaz. E o cara tava doido para terminar, não ia chegar em 10. Parecia assim, uma seleção jogando contra um time de futebol pelada, né? Talvez se pegasse o time de pelada Ibis, tivesse botado o Ibis. Você já viu o Ibis? O Ibis, você não sabe o que é o Ibis. Se você tivesse botado o Ibis tinha perdido de 5 a... Porque o Ibis sempre perde. O Ibis é o time que tem o título de pior time do mundo. É um bando de perna de pau, tudo gordo. Mas tem até torcedor. Agora, se botasse o Ibis, aí o Ibis tinha perdido, mas tinha perdido com 5, com 4. E o salário do cara era milhões. Sim, eu acho que foi para estudar. Foi para tudo, né? Eles sabiam que era o Messias, o que estava sendo abençoado. Sim. Maria podia dizer, não, eu não mexo com dinheiro. Eu não mexo com dinheiro. Leve o ouro, leve a mirra e leve o incenso, por favor. Sim, isso é uma lei. Você abençoa o sacerdote. Quem era o sacerdote? Jesus. E Jesus abençoou você. Agora, a gente não sabe quanto de ouro. Eu acho que foi, o quê? 200, 300 quilos de ouro, sim. E tem uma coisa. Você que é empresário, que é pessoa de Deus, tenha prazer em ajudar. E se você diz, Deus me ajudar, eu ajudo. Aí a coisa flui. Se Deus me ajudar, eu ajudo. Porque sempre é assim, né? O patrão diz, se Deus me ajudar, eu vou ajudar meus funcionários, eu vou ajudar... Sim, é uma lei, aí atrai mais. Mas o cara que se fecha e faz com pena, para. Né? A lei da atração. É a chamada lei do chama, Joilson de Assis. Lei do chama. CHA, um pontozinho, lei do chama. Coloca isso, lei do chama, é um mistério muito grande. Cristo Redentor teve vergonha. Não, o Cristo Redentor não é assim, né? O Cristo Redentor é assim, aí, feio. Quando os caras foram olhar para o Cristo Redentor estava assim, ó. O Cristo Redentor, com as duas mãos na cara. Ai, meu Deus, tomara que a Alemanha não jogue com nós mais. Até o Cristo Redentor teve vergonha. Esses magos não eram parentes de Jesus, não. Esses magos eram representantes das 3 etnias principais da terra. Me ajuda, pastor. Até amanhã. Até amanhã, Valquíria Edman. Então, está aí mais ou menos respondido aonde Jesus Cristo passou entre 12 e 30 anos. Então, passou 18 anos, né? 18 anos. Se for jogar, não vou assistir. A gente não assiste não, mas liga o rádio e fica ouvindo. Que etnias, pastor? Seria as 3 principais etnias da terra. A cananita, a jeftita e a semita. A semita judia, a semita são todos aqueles caras ali né? Árabe, judeu, aquela galera semita. A jeftita, ela é ligada aos nipônicos, que é coreano, chinês, japonês, jeftitas. E a cananita, né? A cananita.
Embora que alguns estudos apontam Canaã para pai dos gregos, né? Mas a cananita seriam habitantes, seriam 3 etnias, né? 3 etnias. Gratidão, pastor Chau, muito obrigado. E muito obrigado pela participação, tá? Inscreve no nosso canal, dá o like. O like é muito importante, tá? E qualquer dúvida você coloca. O Egito, você bota assim, Egito, balabalabalabalabalabá, papapá, parapapá, ó. Egito, Egigitotó. Aí bota Joilson de Assis. Egito, Joilson de Assis. Eu vou falar para você, a história do Egito é fantástica. Como era o Egito na época do Egito? Como era o Egito antigo na época de Israel? Aqui, ó. Como era o Egito? O Egito era uma bagunça, como era o Egito? Nunca teve coragem de... Como era o Egito? Como era o casamento egípcio? Como era a mulher egípcia? Como é que eles se casavam? Eram tudo pecadores, adoradores de santo? Era o quê? Aqui, ó. São 2 vídeos, 3, né? Tem a remoção das múmias, história bíblica que houve entre Israel e o Egito. Aí tem aqui como era o Egito na época antiga. O povo não se interessa muito por história, não. Ó. Somente 287 pessoas. Mas foi há 4 dias, tá bom. Foi há 4 dias, não foi? Ó. Todo dia tem vídeo novos para você, tá? Aí aqui, ó, você bota Egito, aí aparece, ó. Tá vendo aqui, ó? Como era o antigo Egito na época de Cristo e na época de Moisés, né? Então, aí você vai... Como era eles se comportavam. O Egito era violento, o Egito era estúpido, o Egito queimava criancinhas. Como era o casamento egípcio, como era que a moça egípcia casava, como é que o faraó casava. Então, esse vídeo é importantíssimo. Então, você dá uma olhadinha, tá? A pendenga entre o Egito, né, e Israel, tá bom? E compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, tá?